Agora, após a conversa entre Lula e Trump, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, devem se encontrar ainda esta semana. Quem traz os detalhes sobre essa informação é o Igor Damasceno. Oi, Igor, boa tarde. É isso mesmo? Olá, é exatamente isso. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve desembarcar na capital norte-americana, Washington, já nesta quinta-feira, dia 16 de outubro. Um dia depois, na sexta-feira, dia 17, ele então deve se encontrar com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Mauro Vieira é uma das autoridades designadas pelo presidente Lula para cuidar da questão do tarifaço norte-americano aos produtos brasileiros. E Marco Rubio é a autoridade designada por Trump para cuidar também dessas negociações. A conversa entre Mauro Vieira e Marco Rubio vem sendo articulada desde que o presidente Lula participou de um telefonema com Donald Trump para tratar justamente da questão do tarifaço. Lula quer que a sobretaxa de 40% imposta ao Brasil seja reduzida. Só para ficar claro, o Brasil já tinha tarifas de 10%. Essas tarifas foram anunciadas para o mundo inteiro e a sobretaxa aos produtos brasileiros era a menor. Só que por causa de questões ideológicas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, Trump adicionou 40% nessas tarifas, totalizando 50% de impostos aos produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos. Essa tarifa adicional de 40% é que o presidente Lula quer que seja negociada e que não exista mais. É justamente esse o assunto que estará sobre a mesa durante a conversa entre Marco Rubio e também Mauro Vieira. Lula e Trump devem se encontrar durante uma conferência que vai acontecer na Malásia no fim deste mês. É uma conversa presencial, onde os dois estarão nesse evento e todas as expectativas estão voltadas para esse encontro. Primeiro foi o telefonema, agora vem a conversa entre Mauro Vieira e Marco Rubio, e a terceira etapa dessas negociações deve acontecer no encontro presencial entre Lula e Trump, já na Malásia. A gente vai seguir acompanhando. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor Damasceno. Agora a gente chama os nossos comentaristas, o Acácio Miranda e o Renato Dorgan, começando pelo Acácio. Marco Rubio não seria aquele amigo de Eduardo Bolsonaro, Acácio? Há essa proximidade muito mais pautada pela ideologia do que por aspectos pragmáticos, mas o chefe de Marco Rubio, o presidente Donald Trump, é alguém que põe o pragmatismo e os interesses dos Estados Unidos antes de qualquer outra coisa. E nós falávamos aqui no off, eu e o Dorgan, enquanto Donald Trump dava entrevista lá em Israel, que o Brasil é um parceiro estratégico na América do Sul. Trump tem parceiros estratégicos na Ásia, tem parceiros estratégicos na Europa, mas na América do Sul, por mais que haja uma proximidade com a Argentina não tem a mesma representatividade em termos de território, de população e economia que tem o Brasil. Então, para o presidente Donald Trump, há esta necessidade. Esta necessidade decorre do pragmatismo e acabou atropelando os aspectos ideológicos, especialmente nesta relação de amizade entre Eduardo Bolsonaro e Marco Rubio. Não à toa, nos últimos dias, se nós olharmos, Eduardo Bolsonaro submergiu das pautas políticas do noticiário, exatamente porque o Congresso deu uma encostadinha nele, o Congresso brasileiro, e as autoridades americanas também o fizeram. Então, resta saber se em algum momento os BFFs Marco Rubio e Eduardo Bolsonaro terão força para pautar as relações entre os dois países, e resta saber, mais do que isso, se esta amizade sobreviverá ao dia a dia da política. Vamos ouvir também o Renato sobre essa reunião que deve acontecer na quinta-feira, essa viagem do chanceler Mauro Vieira, já no dia 16. Anteriormente houve essa conversa do presidente Lula com o presidente americano.
essa conversa inicialmente serviu para retirarem as armaduras, as ferraduras e chegar de coração limpo, aberto, disposto a negociar, Renato? É exatamente isso? Eu acho que a gente está num super jogo ali de blefes ali. Tanto Trump sabe fazer isso, a diplomacia brasileira é muito sofisticada nisso, sempre foi conhecida por saber esgotar o timing das coisas. Eu acho que a gente vai descobrir qual é o verdadeiro interesse de tudo isso. A princípio, falava-se ideológico. Essa nuvem parece que se dissipou. Quando Lula e Trump aparam as arestas, a gente começa a falar outra vez de questões pragmáticas de tarifaço. Vamos ver se é isso mesmo, porque às vezes pode ser várias outras coisas colocadas à mesa, né? O que a gente descubra, ou talvez a gente só descubra nesse encontro de Lula e Trump na Ásia, né? Vamos ver se é mesmo os 40% que vai ser negociado, ou se os Estados Unidos vai colocar na mesa outras questões, como terras raras, como alinhamento do Brasil com os BRICS, como uma outra série de coisas que, às vezes, tudo isso foi provocado não para discutir tarifas, na verdade, mas para discutir coisas muito mais a fundo, né? Então, parece que a primeira etapa se esgotou, Lula e Trump apararam as arestas, agora a gente vai descobrir mesmo se a questão é comercial. Se a questão for comercial, vai começar a ter essa discussão sobre os 40%, sobre os produtos, e talvez isso se conclua ali no encontro dos dois na Ásia. Se isso não for só comercial, ou for uma questão também de política internacional, do nosso alinhamento com os BRICS, ou questões estratégicas, que se fala muito dos metais raros, né, de terras raras, de reservas que o Brasil tem, principalmente de água e de uma série de outras coisas, e se isso for colocado à mesa, a gente vai descobrir isso talvez a médio e longo prazo apenas, mas pelo menos as coisas estão caminhando e a nuvem ali que estava nessa relação Brasil e Estados Unidos em agosto está se dissipando. E se esse encontro acontecer aqui ao vivo, em tempo real, a gente não vai achar ruim, será ótimo para compartilhar também com a nossa audiência.